Olá! Estamos iniciando mais um programa Momento Patrimônio, com a temática Religiosidade e Tradição. E para discutir essa temática, temos o prazer hoje de estar com a professora Neuza Rebeck, professora da Escola Municipal de Ensino Fundamental Padre Anchieta, que viveu o projeto da educação patrimonial. E o professor Frederico Santos, nosso professor mestre aí da área de Ciências Sociais, para podermos discutir essa temática, que foi a experiência da educação patrimonial da sua escola. Para isso, convido-os para assistirmos um vídeo que demonstra parte do projeto desenvolvido. O Momento Patrimônio apresenta, nesta série, o segundo programa na região do Boqueirão. E sobre essa tradicional e histórica região, nós já mostramos alguns momentos importantes. O Boqueirão integra parte da Avenida Brasil, a principal avenida da cidade. Por aqui passaram caigangues, caboclos, bandeirantes e jesuítas. Os tropeiros, os militares, os fazendeiros e os imigrantes chegaram mais tarde, por volta do século XIX. No conjunto de povos que migraram a Passo Fundo, acredita-se que o Boqueirão tenha sido reduto de africanos e espanhóis. Quando chegaram aqui, se estruturaram na Rua do Comércio, atual Avenida Brasil. No Boqueirão está localizado o bairro Jerônimo Coelho. Esta é a Escola Municipal de Ensino Fundamental Padre José de Anchieta. Professores e alunos daqui participam do projeto Rede de Memórias, um projeto da Universidade de Passo Fundo na busca pela valorização do patrimônio local. A realização desse projeto, a gente integrou várias disciplinas na escola, língua portuguesa, história, ensino religioso, a própria geografia, porque nós temos vários focos para o registro dessas atividades, com a construção de maquetes, a construção de painéis, os alunos realizaram visitas nos locais, para conhecer essa história e poder mostrar ela de uma forma gráfica. A língua portuguesa com a construção dos textos, o ensino religioso e, no caso da história, com a pesquisa propriamente dita. A gente iniciou esse projeto para que os alunos possam conhecer um pouco mais, resgatando aquilo que foi importante no passado e que hoje também tem uma importância para a comunidade. Então, iniciamos com vários pontos de pesquisa e um dos pontos é o Instituto Marcelino Champagnat. Ajuda a gente contemplar a nossa religiosidade. Aqui eu já vi muitas vezes com a catequese, com o grupo de jovens aqui, fazer encontros. Então, este é o noviciado interprovincial Instituto Marcelino Champagnat. Iniciado em 1956, concluída a construção da casa em 1958. Nesse período de tempo funcionou como casa de formação e também como centro social. As pessoas que aqui moram são pessoas que se preparam para serem irmãos maristas. E dentre todo o que eles executam aqui na casa, suas vivências, está também o trabalho desses jovens irmãos nos bairros Jardim América, Nossa Senhora Aparecida e principalmente também na escola da Vila Jerônimo Coelho, a escola Anchieta. Lá os irmãos atendem então as crianças, atendem as catequistas e fazem trabalhos de preparação aos sacramentos da vida cristã. Quando começou o bairro Jerônimo Coelho, era referência de religião. Então, assim, a religião católica não possuía centros de encontro e as celebrações, os batizados, casamentos, eles aconteciam neste espaço. Então, era onde as pessoas tinham oportunidade de se encontrar e que vai fazendo as pessoas irem cultivando a religiosidade do bairro. O cemitério dos Ribeiros, ele não pertence mais ao nosso bairro, mas ele foi referência no passado, porque ele pertencia a esse bairro e foi doado por pessoas que moravam aqui no bairro, que é a família dos Ribeiros, né? Nós nos encontramos com os descendentes dos Ribeiros para contar um pouquinho também essa história. Marinheiro português, chegou no Brasil mais ou menos no ano de 1850.
Então, o cemitério dos Ribeiros foi uma possibilidade assim de o aluno pesquisar concretamente a partir de elementos históricos, usar as fontes históricas realmente, que é os túmulos, né, os quadros, né, as fotos de épocas. Esse cemitério foi fundado por Felizbino José Ribeiro, que era um imigrante português, que ele abordou no Brasil mais ou menos em 1850. Era um marinheiro português ele. Ele era pai do meu bisavô, que antes de morrer ele escolheu esse local para ser sepultado. E daí formou-se o cemitério com o nome da família. Os alunos do 9º ano fizeram uma maquete do cemitério. Eu moro aqui na nossa Aparecida, já vim aqui e na escola a gente aprendeu por causa do cemitério mesmo, por causa que chamou muita atenção por causa dos ribeiros. Aí nós queríamos já saber o porquê dos nomes por causa do cemitério Ribeiros. Eles estão fazendo trabalho porque é um local antigo. Um local antigo, que esse local do cemitério aqui, da metade do século passado para cá. Por isso que estão resgatando a história, não é isso? Como nós estamos fazendo a pesquisa do bairro, nós fomos até o Parque dos Viajantes com uma turma de alunos e lá no parque nós ficamos cuidando o que os alunos estavam brincando. Eles iam até uma árvore que tem uma pedra e colocavam o ouvido na pedra. E isso nos causou curiosidade. Então os professores foram perguntar o que eles estavam fazendo naquela pedra. Meu avô me contou a história de um casal apaixonado. E o marido desconfiou que a mulher estava traindo ele com outro rapaz. E ele decidiu matar a esposa dele. E quando ele matou a esposa dele, ele abriu o peito dela e arrancou o coração e enterrou debaixo da pedra, pensando que quando ele sentisse saudade dela, ele pudesse vir até a pedra e escutar o seu coração batendo. Até hoje as pessoas vêm aqui e vêm até a pedra e colocam o ouvido para tentar escutar o coração dela batendo. Eu já tentei, mas não consegui. O Parque dos Viajantes tem uma grande importância no nosso bairro, porque antigamente, quando a escola foi fundada, eles não teriam um nome da escola. E a escola, então, pela importância do parque, o primeiro nome da escola foi Parque Grêmio dos Viajantes. Como vimos no vídeo, o projeto de educação patrimonial desenvolvido pela escola enfatizou a questão, então, da religiosidade, da lenda, né? Como foi essa experiência, professora? Como chegaram a esses temas? Bom, para a realização da pesquisa, nós iniciamos com os alunos os temas que seriam de maior interesse deles, até em função das vivências que eles possuem. Então, os alunos trouxeram as temáticas. Exato. Então, nós fomos realizando as pesquisas com alguns familiares, com alguns pais, e a gente chegou a esses temas, na verdade, o Instituto, a própria lenda e o cemitério, em função das expectativas e curiosidades que eles tinham. Perfeito. Professor Fred, né, como deu para observar ali, temos um foco da religiosidade um tanto quanto particular, né? O que representa esse simbolismo, né, frente às demais religiosidades numa comunidade? A gente observa no filme como a religiosidade se torna importante para uma comunidade, né? E aí durante muito tempo acreditava-se que a religião tinha a função de abstrair o homem da realidade. E muito mais do que isso, a religião, ela consegue, através das suas várias dimensões, explicar muito dessa realidade. Então, muito mais do que abstrair, ela tem uma dimensão de ajudar essa comunidade a entendê-la e, muito mais do que isso, ajudar a viver essa realidade. Então, ela tem essa dimensão de articular algumas dimensões dessa realidade que estavam esquecidas, que estavam lá guardadas através de uma ancestralidade, e elas conseguem trazer à tona isso muito mais forte, porque outras dimensões que a ciência não consegue dar conta, que outras áreas do conhecimento. Nesse sentido, me parece que ao encontro, né,
da proposta da educação patrimonial, de privilegiar elementos de identificação das próprias comunidades, né? E a fala do vídeo mostra um pouco isso, né? Quando é dito o estudo do que é importante para a comunidade, né? Então podemos dizer que a perspectiva da religiosidade é um patrimônio cultural. Sim, sim, é um patrimônio cultural e as várias dimensões da religiosidade, ela percorre várias áreas e isso fica expresso em rituais que essas religiões têm como relevantes, né? E no nosso cotidiano a gente só ritualiza aquilo que é realmente importante, né? Então, quando os alunos relatam no vídeo os vários momentos que eles participam nas escolas, nos templos, nas igrejas, nas catequeses, nos seminários, nos encontros, são realmente momentos importantes que demarcam o quanto essa religião tem significado para esse aluno. Então, muito mais do que isso, ritualizar isso percorre vários espaços que não são, teoricamente, espaços sagrados, como a praça. Então, quando algum aluno vai à praça lá e se depara em frente à árvore e quase se ajoelha para fazer devoção e ouvi-la, aquilo é muito forte para ele. Ele sabe como se proceder frente a uma pedra. É quase um elemento sagrado. Você não vai ver ninguém chutando uma pedra como aquela. Você vai reverenciá-la, você vai ouvi-la. Embora ninguém nunca tenha ouvido o coração bater, você sabe como proceder frente àquilo, né? Isso a religião tem a dimensão de explicar, né? Perfeito. Nesse sentido, professora Neuza, a gente percebe que há uma predominância da Igreja Católica. Né? A gente vê assim, o próprio nome da escola está ligado com isso, a referência ao seminário. Não há uma pluralidade de religiões ali na comunidade ou na escola? Eu ia comentar isso, Ironita. Até a gente não fez essa pesquisa, quer dizer, no programa não ficou amplo a pesquisa com outras religiões em função da questão do tempo, porque nós tivemos pouco tempo para elaborar o projeto. Mas existem outras religiões que os alunos fazem parte, nós temos também pessoas evangélicas, pessoas que pertencem para religiões afros, só que no programa em si a gente não teve como fazer uma pesquisa maior e até de certo ponto, né, isso não ficou muito claro. Mas não significa que as pessoas não participem de outros espaços religiosos. Claro, que não seja contemplado. Exato, né? que não ficou contemplado ali. Mas existe muito forte essa questão da valorização do transcendente, a questão da identificação deles enquanto seres humanos. Perfeito. Professora Neuza, como é tratado essa questão desses temas tão subjetivos, né? Porque é uma subjetividade, né? Religião, lenda, tradição. Como isso é tratado diante de um conteúdo formal, né? Pré-elaborado, que está previsto na escola? É que, na realidade, quando a gente pensa em escola, a gente não pode pensar em algo fechado. Nós precisamos pensar que o currículo, ele anda junto com a vida dos alunos. Então, nesse sentido, você não tem uma temática de português, ou matemática, enfim. Isso faz parte do dia a dia. Você vai inserindo esses elementos junto com a atividade de aula. E no caso dessa vivência, desse projeto, que disciplinas, que professores se envolveram, né? Como foi essa participação? Nossa, isso foi a escola inteira. Tá? Porque você partiu, os pais vieram para a escola, a gente teve todos os professores, na verdade, envolvidos com a retomada do que era significativo. Então, a gente tem a artes, a educação física, enfim, não teve nenhuma disciplina que tenha ficado fora, até porque gerou um grande empolgamento por parte de todos os professores, dos alunos. Se envolveram com o trabalho. O apoio da direção, né, tudo isso foi muito bom. Com relação nós vimos, né, a curiosidade dos alunos em torno da pedra, né, que é uma lenda, né, fica no Parque dos Viajantes, é próximo à escola? Sim, fica uns 300 metros, creio. E isso é um conhecimento que circula na escola? Sim, porque na verdade faz parte do cotidiano. Por mais que os alunos morem em diversos bairros, a própria lenda é uma coisa que vai sendo passada de um para o outro. E ela chega hoje dessa forma. Uma geração foi passando para a outra. Perfeito. Nesse sentido, professor Fred, acho que aí está o significado e toda uma simbologia, né, do porquê a tradição é um patrimônio. Sim, sim. E a tradição, ela é tão importante quanto o patrimônio, que tem uma dimensão de resgatar um passado, uma ancestralidade
que está presente no cemitério, está presente na pedra. Que está lá como monumento que todo mundo vai reverenciar, né? Talvez seja um erro nosso classificar o patrimônio como aquilo que é designado pelas autoridades. Perfeito. Existe todo um patrimônio que circula popularmente, que as comunidades reivindicam essa categoria de patrimônio a esses espaços, né? Então, é importante que nós, enquanto escola, enquanto universidade, não restringimos essa concepção de patrimônio, dizendo que isso não é patrimônio. Isso é patrimônio, sim. Né? E aí, por isso é importante, quando se fala em religiosidade, tentar contemplar a maior diversidade, como falava a professora, de outras tradições, que os alunos possam assumir isso como patrimônio seu também, né? Tu reforças, né, o grande objetivo que foi o Rede de Memórias, né, que foi esse projeto de educação patrimonial, que teve a intenção, e está demonstrando nos vídeos, o quanto é plural o patrimônio, né? Então, é a mesma perspectiva que a memória, né? Sim. Tantos grupos sociais, tantas memórias, tantas identidades, né? E com relação também a presença forte, né, no trabalho feito, que é a questão dos espaços cemiteriais, né? No caso, ali tivemos o exemplo do cemitério dos Ribeiros, né? Há toda uma simbologia aí, né? Porque a gente vê, tem o aspecto religioso, o aspecto da tradição e alguns elementos históricos são trazidos ali, né? E me parece que é um tema bem desafiador, né? Claro. Como é que vocês veem essa questão de fazer o estudo dos espaços cemiteriais? Acho que tem uma dimensão importante que o espaço do cemitério nos remete a uma dimensão que a gente quase não quer tratar muito, né? Que é essa dimensão da morte e do sofrimento, né? E a religião tem a capacidade de nos colocar com uma dimensão de nos ajudar a viver esse sofrimento, né? Não existe nenhuma força mais duradoura e mais eficiente do que a religião para lidar com isso. A ciência não vai dar conta disso, as artes, essa é a função da religião, lidar com esse sofrimento. E o espaço do cemitério, ao mesmo tempo que ele coloca esse sofrimento frente a frente com o outro, ele resgata a memória da tradição daquele ente querido, né? Então, quando o aluno vai lá observar e contar a história desse cemitério, repassa para ele de como esse sujeito, essa pessoa que morreu e que tem uma história ali, pode ainda estar presente através do cemitério de uma história que possa ser contada. Exatamente. Acho que isso é importante de ficar... Acho que a professora Neuza, que é professora de História também, tem um elemento fortíssimo aí, não só pelo aspecto do patrimônio cultural, que o espaço cemiterial tem, né? Mas no caso dos Ribeiros, a possibilidade de contar, inclusive, a história da ocupação daquele espaço geográfico, né? Exato, porque é uma questão histórica, né? Porque em função da estrada, da RS, cortar a propriedade, foi um desejo do proprietário que ele fosse sepultado bem na frente, como é costume de várias pessoas. Então, o cemitério ele passa a fazer parte, no caso dessa comunidade, que ali vai ficar reunida a família. Então, a família cria sua identidade com... No caso, o sepultamento de várias pessoas. Porque o próprio cemitério, ele conta a história. Inclusive, uma hierarquia social, você pode perceber isso, né, de acordo com todos os monumentos que estão presentes lá. Então, você consegue fazer com os alunos, inclusive, essa análise. São diversos aspectos da história que você consegue contar dentro do cemitério. Exatamente. E incluindo a própria história da cidade, do município, Exato. né? Como ele se desenvolve, ocupa esses espaços. E o interessante no vídeo que é dito, né? Olha, o cemitério é uma área que não pertence mais ao bairro, mas é considerado. Então, é o elemento de identidade que tu dizias, né, Fred? Sim. Quer dizer, fisicamente ele não é, mas culturalmente ele é nosso. Essas demarcações dos espaços e como as comunidades se apropriam deles, né? A identidade de um espaço não é demarcada por um mapa geográfico ou por um poder municipal. É muito mais do que isso, né? Como as comunidades conseguem se apropriar desses espaços e isso confere identidade para elas. Né? Como isso ressalta que aquele espaço é nosso, aquele espaço é nosso. Então você sabe como proceder em relação a ele, como reverenciá-lo, embora geograficamente ele não faça mais parte. E o quanto é importante isso, professora Neuza? Não, até porque o cemitério é
é um elemento que gera muito curiosidade para os alunos, né? Pela questão mística, pela questão espiritual que está presente ali. Então, os alunos, você consegue trabalhar essa história de uma forma diferente, que eles se sentem parte disso. Perfeito. Até pelo próprio medo, enfim, os vários elementos que estão presentes. É toda uma simbologia que ele representa, né? Que vai desde o poder, como você dizia, né? Até as crenças, os medos. Mas uma questão é fundamental, e considerando o tempo do nosso programa hoje, eu gostaria de que vocês fizessem considerações com relação a um elemento que foi muito forte na fala do vídeo e dos colegas que hoje estiveram aqui, que é a questão do pertencimento. Né? Então, nós temos aí uma comunidade que pertence a um grupo social mais amplo, que a gente chama de município, de cidade, mas que tem elementos de identidade singulares. Como vocês veem isso? Acho que tem uma dimensão importante dessa condição de pertencimento, que esse espaço ali do vídeo, do Boqueirão, pode ser chamado como um território, na medida em que essa comunidade reconhece esses espaços como seus, né, e se apropria dele, identificando valores que são significativos para a sua história, né? E esses valores são tão relevantes que remetem a uma ancestralidade do bairro, a uma história que não é uma história talvez que esteja contada nos livros, que esteja presente em documentos, mas é uma história que perpassa a história das famílias, dos alunos. E isso é construída através de lendas também, mas muito mais essa tradição oral que perpassa, né? E essa tradição oral, ela é tão importante que ela vai junto com o aluno ali. Ele conta o professor não sabe onde é que está isso. Isso está na oralidade, e essa é um elemento importante. Né? E esse é um conteúdo vivido, né? Professora? Não, e uma coisa importante é que, assim, a história, ela sempre teve um enfoque muito grande para as personalidades. Por muitos anos você trabalhou dessa forma. Só que uma coisa que a gente percebe é que está se mudando essa visão, e a gente está conseguindo botar o cotidiano dentro da sala de aula. E o aluno começa a valorizar mais, porque no momento que ele traz as coisas suas para a sala de aula, ele entende a história e valoriza essa história. Porque no momento que ele traz, por exemplo, uma roupa de batizado, ele está contando a sua história ali dentro. No momento que vem um pai, um avô contar na sala de aula, ele se sente valorizado. Mais significado, né? Com certeza. Mas, tema interessante, mas vamos encerrando o nosso encontro de hoje. Um agradecimento muito especial à professora Neuza, ao professor Fred, pela sua participação, uma temática que poderíamos abordar em outro momento. O programa de hoje fica por aqui. Agradecemos a audiência e aguardamos por todos no próximo programa.